Olá, boa noite. Sejam bem-vindas a essa live. Começando mais uma live. Eu estou iniciando um aquecimento. Uai, não tem filtro? Tô procurando um filtro aqui, mas não tem. Hoje não tem. Simone, seja bem-vinda. Lucila, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas a essa live. Hoje eu tô começando uma maratona de lives, são lives de aquecimento para o meu evento que vai acontecer dia 20 de janeiro, o evento A Virada. Nesse evento A Virada, eu vou mostrar como superar medos e inseguranças e se tornar uma mulher mais segura, mais confiante. E hoje é uma live, estou iniciando uma live de aquecimento para esse evento. Então, se você vai participar desse evento, se você já se inscreveu, seja bem-vinda a essa live. Se você não se inscreveu, seja bem-vinda também. E eu quero te contar que tem um link na minha bio, basta você clicar naquele link que você já vai ser direcionada para uma página de inscrição. Hoje foi um dia corrido, eu acabei atrasando um pouquinho nessa live, a previsão é começar todas as lives de aquecimento às 21 horas. Então, essas lives vão acontecer de segunda a sexta-feira. Até o dia do evento vai ter live todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário. Então, se você que já acompanha as minhas lives, se você gosta, se você conhece meu trabalho, já se programa para assistir às próximas lives. E você que está chegando, que ainda não conhece, também já fica informada que essas lives vão acontecer todos os dias. O tema da live de hoje é: por que os livros de autoajuda não são suficientes para te ajudar a ser uma mulher mais segura, uma mulher mais confiante? Tem muitas pessoas que elas ficam achando que o livro de autoajuda vai resolver, vai trazer uma solução para ela. Então tem pessoas que não buscam uma ajuda profissional porque elas acreditam no poder desses livros, né? Dão muito poder a esses livros. Eu quero te contar a diferença de ter um acompanhamento profissional. Inclusive, eu adoro indicar livros para as minhas alunas, eu adoro indicar livros para as minhas clientes, mas são livros que têm um porquê. Eu sei exatamente que ponto aquele livro vai trabalhar, que ponto aquele livro vai tocar. Então, eu adoro indicar livros para as pessoas que eu acompanho. Só que existe um porquê por trás desse livro que eu indico, não é uma indicação aleatória. Então, quando você começa a ler livros de autoajuda, né? Principalmente quando você começa a buscar muitos livros, tem períodos da nossa vida, a gente está passando por um momento de transição, né? A gente começa o ano novo cheia de energia, cheia de vontade, cheia de desejo de mudança. A gente tem uma tendência a buscar muita informação. E aí tem gente que começa a comprar um monte de livros de autoajuda, começa a comprar vários livros, começa a consumir muita informação, que pode gerar, inclusive, uma sobrecarga mental. E quando eu estou acompanhando uma pessoa de perto, num treinamento, num curso, numa mentoria, ou até na terapia, o que eu procuro fazer é evitar essa sobrecarga mental. A gente trabalha o essencial. Porque você não precisa ler 10 livros. Tem uma informação. Às vezes um livro, ele gera uma virada de chave tão grande. Às vezes uma aula, um momento de psicoeducação gera uma virada tão grande que você não precisou consumir tanta informação. Muitas informações desnecessárias, inclusive. Então eu vou mostrar para vocês. Está sem áudio. Tá sem áudio para todo mundo? Me fala aqui, gente, me dá um feedback quem tá assistindo. Tô vendo que tá chegando bastante gente, gente nova. Me conta aqui se tá sem áudio, se o vídeo não tá legal, se a imagem não tá boa, que eu vou tentando ajustar aqui para ficar da melhor forma possível. Maria Duge, seja bem-vinda. Daniele, seja bem-vinda. Alguém falou que está normal para ela. Josiane falou que está normal. O tema da live de hoje é por que Deixa eu colocar o título aqui. Simone falou que tá ok. Jaqueline também falou que tem áudio. Por que
os livros de autoajuda. Autoajuda, tô colocando o título, autoajuda, não são suficientes para te ajudar a ser mais seguro e confiante. Títulos grandes, segura e confiante. Pronto, título tá aqui, fixei o título. Olha, Eriquinha falou que para ela tá sem áudio. Para Simone, a Simone falou que tá perfeito. Silmara, para você tem áudio ou não tem? Para mim não. Para você não tá perfeito? Eu não entendi. Simone falou que tá ok, Josiane falou que tá ok. Me contem aí, gente, se tá ok o som, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá legal, me contem aí. E se você já tá gostando do tema dessa live, se você já está se identificando, vai apertando os coraçõezinhos aqui no cantinho pro Instagram mostrar essa live para mais pessoas. Convida amigas, de repente você tem uma amiga que adora comprar livros de autoajuda, convida essa amiga para vir assistir essa live. Convida outras amigas também que você sente que precisa ser mais segura, mais confiante e que muitas vezes está indo por um caminho errado, um caminho que não dá resultado. Eu quero mostrar para vocês que existem caminhos que são rápidos, caminhos que você não precisa ficar atirando para todo lado, que existe um caminho direto, um caminho onde você concentra a sua energia nele e tem resultados mais eficazes. Quando a gente está com muita sede de mudança, com muita vontade de mudança, muita gente se sabota nesse processo, sabe por quê? Porque ela vai com muita sede ao pote, começa muita coisa de uma vez, compra um monte de livros de autoajuda, assiste um monte de videoaulas na internet, no Instagram, no YouTube, e aí ela começa a consumir muita informação. E ao invés dela ter uma direção, um caminho para ela seguir, ela fica mais perdida. Então, o excesso de informação, ao invés de te ajudar a seguir um caminho que você vê que ele tem início, meio e fim, um caminho onde você vê que você sente que está sendo transformada, você sente a mudança acontecendo, você se sente mais perdida. E aí vem aquela sensação assim, poxa, eu tô fazendo tanta coisa e eu não saio do lugar. E essa sensação, ela é sabotadora, porque quando vem esse sentimento, eu estou fazendo muita coisa e eu não saio do lugar, sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas param no meio do caminho, elas desistem, elas interrompem o processo. Por quê? Porque elas começaram com muita energia, começaram com muito gás, com muita motivação, mas começaram muitas coisas ao mesmo tempo, consumiram muita informação ao mesmo tempo, informações que ao invés de tornar as coisas mais claras, mais nítidas, deixaram mais confusa. E a gente tem que entender que quando a gente está trabalhando sentimentos, quando a gente trabalha crenças limitantes, nós temos nossos pontos cegos. E é sobre isso que eu quero falar para você que está assistindo essa live, que você tem pontos cegos. Sabe o que é o ponto cego? Tem coisas que você olha e você sabe, esse é um problema para mim. Você consegue reconhecer o problema. Só que existem dificuldades, existem limitações que você possui que você não enxerga que possui. Existem dificuldades que estão num nível mais inconsciente, que estão num nível mental que você ainda não consegue acessar. E aí, esses são pontos cegos que você não enxerga. Você foca em uma coisa no seu processo de mudança e quando você vai focando muito naquela coisa e não leva em consideração esses pontos cegos, você pode estar trabalhando no lugar errado. Tem muitas pessoas que chegam até mim, tanto na terapia quanto nos treinamentos, exatamente, são travas. Estou entornando a água aqui. Tem muitas pessoas que chegam até mim, quando a gente começa a fazer um trabalho,
uma mentoria, elas falam assim, poxa, Marcília, eu achava que meu problema era esse, mas eu estou descobrindo que é outro. Que durante muito tempo eu coloquei energia no lugar errado. E isso também já aconteceu comigo, de achar que o meu problema era e de repente, num processo de autoconhecimento, eu fui me dar conta de que eu estava trabalhando um ponto errado e eu gastei muita energia naquele ponto errado. E quando a gente começa a trabalhar essa mudança por conta própria, você não consegue perceber esses pontos cegos. E qual é o problema do livro de autoajuda? Por que o livro de autoajuda não é suficiente, não ajuda tanto quanto as pessoas esperam? Primeiro, eu já contei aqui um dos motivos. Você vai com muita vontade, você compra livros que outras pessoas falaram que de alguma forma fez sentido para elas. Só que a história das outras pessoas é diferente da sua história pessoal. Eu posso te falar de um livro que foi muito significativo para mim num momento da minha vida. Mas se eu tivesse lido esse livro há 5 anos atrás, talvez ele não teria feito tanto sentido, porque houve uma trajetória de um ponto da minha vida até aquele ponto onde eu li o livro. Então eu posso te indicar um livro que para mim foi uma virada de chave, mas aquele livro tinha a ver com o momento que eu estava vivendo, com a minha história pessoal. E eu posso te indicar um livro que para mim foi uma grande virada de chave e para você não ter efeito nenhum. Então, um grande erro das pessoas que confiam muito nos livros de autoajuda, que acreditam muito que o livro de autoajuda vai resolver, é, ao receber essas indicações, não entender que tem coisas que funcionam para uma pessoa e não funcionam para outra. Tem coisa que você vai ler que vai te proporcionar autoconhecimento, uma mudança de mentalidade. E tem coisa que para o outro gerou uma revolução interna e para você não teve efeito nenhum. Quero reciclar com arte, falou que está sem áudio. Olha o volume do seu celular. Teve mais alguém aqui que falou que estava sem áudio, acho que foi a Eriquinha. Mas eu acho que agora ela tá ouvindo. Tá travando, gente? Se tiver travando, eu troco de internet para ver se melhora. Me contem aqui, me deem um feedback, se tá travando, se o áudio tá ruim, se vocês não estão conseguindo me ouvir bem, se a imagem tá ruim, me conta aqui. Sim, comigo eu pensava ser antissocial, mas na verdade sou introspectiva, reservada. Isso também foi para mim libertador. Aproveitando o gancho do comentário da Simone, eu cresci sendo uma pessoa muito tímida. E eu achava que a timidez era um problema, que ser tímida era um problema. Então, quando eu comecei a estudar tipos psicológicos, personalidade, eu entendi melhor que existiam pontos fortes na minha personalidade, que também é introspectiva. Então, eu comecei a explorar esses pontos, essas características da personalidade introspectiva. Ao invés de achar que eu deveria ser extrovertida, que eu deveria transformar minha personalidade, eu comecei a trabalhar o aprimoramento da minha personalidade. O que tem de ponto forte na personalidade introspectiva? Como que eu vou potencializar isso que eu tenho? Então foi uma mudança. E eu vejo muita gente tímida, né? Continuando, aproveitando esse gancho, que quer mudar isso, que quer ser mais extrovertida, que acha que só é possível ter sucesso profissional sendo extrovertida. E tem lugares que ensinam isso para as pessoas. Eu ouvi isso durante a minha infância. Olha, pessoas tímidas não têm sucesso na vida, pessoas comunicativas se dão melhor. E à medida que eu fui crescendo, entendendo mais de personalidade, estudando psicologia também, estudando tipos psicológicos, eu fui entendendo que o sucesso não tem nada a ver com o fato de você ser extrovertida ou introspectiva, mas tem a ver com a forma, com a maneira que você explora a sua personalidade. Tem características muito boas na personalidade introvertida, introspectiva, da mesma forma que tem características muito boas na personalidade extrovertida.
que se a pessoa souber explorar isso, ela vai conseguir sobressair. Quando ela começa a trabalhar suas habilidades principais, seus pontos fortes, ela consegue sobressair. Que é tipo aquela ideia assim, eu tenho um ponto forte e um ponto fraco. Aí o que acontece? O que a maioria das pessoas fazem? Elas querem elevar, né? Elas querem transformar o ponto fraco ao invés de potencializar o ponto forte. A maioria das pessoas ficam focadas no ponto fraco ao invés de levar em consideração o ponto forte. E aí, fiz um desvio aqui no tema, mas o que acontece? Quando você pega um livro de autoajuda, tem livros com diversos temas, talvez um livro vai te dizer que tem a receita para você ser uma pessoa mais comunicativa. E aí, o que esse livro está te ensinando? Se você é uma pessoa tímida, esse livro está te dizendo, olha, melhore o seu ponto fraco. Mas quando você começa um processo de autoaceitação, um processo de autoconhecimento, quando você começa a compreender seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas maiores habilidades, as suas características predominantes, você vai criando, você vai entendendo, na verdade, que você tem cartas na manga. E que em algumas situações são essas cartas na manga que te fazem sobressair, que te fazem sair de uma situação desafiadora de uma maneira que te machuque menos, né? Durante muito tempo eu entendi isso, eu percebi o quanto a minha curiosidade era um ponto forte para mim. Eu percebi que o que me fez melhorar a comunicação não foi colocar toda a minha atenção na timidez, querer melhorar a todo custo a timidez. Foi a minha curiosidade que me fez ler sobre diversos temas, estudar sobre diversos temas. E como eu estudava muito, eu lia muito, eu tinha assuntos para falar. Então, por mais que eu fosse tímida, tivesse vergonha, às vezes a vontade de falar sobre um assunto que eu gostava era maior do que a timidez. Então, aquele ponto forte que era a curiosidade fez a timidez perder um pouco do peso que ela tinha. Então, quando você vai nessa onda, eu pego uma receita pronta, né? Que é um livro de autoajuda, por exemplo. Eu pego uma receita pronta que funcionou para uma pessoa, que naquele momento fez sentido para uma pessoa, mas eu não sei se vai fazer para mim. Eu pego com uma expectativa de que aquilo vai gerar uma transformação em mim. E, na verdade, tudo tem que começar com o autoconhecimento primeiro. À medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo, você vai abrindo os olhos para muitas coisas que você, talvez lendo um livro, não conseguiria ver. Então, existem treinamentos, existem mentorias que aceleram esse processo. Às vezes você fica lendo, gente, eu amo comprar livros, eu amo mesmo, né? Se eu for numa livraria, se eu passar perto de uma livraria, eu volto para casa com o livro, eu gosto muito. Só que eu sei o momento que não é para ler, né? Tem momentos que você tem que sair do campo mental e ir para o campo prático. Então eu sei exatamente isso, eu consigo identificar, opa, estou consumindo muita informação, essa informação, ao invés de me ajudar a ter clareza do que está se passando na minha vida, está me deixando mais confusa. Então eu sei isso, porque na minha jornada, na minha busca pessoal, em todos os processos de autoconhecimento, tudo que eu já fiz, me fez perceber isso. Olha, estou consumindo muita informação que não está me ajudando. Então é importante saber disso quando você está se sobrecarregando de informações que não te fazem sair do lugar, que ao contrário te fazem se cobrar mais. Porque eu vejo um monte de gente chegando assim para mim, se cobrando, Marcília, eu faço tanta coisa, eu assisto várias lives, eu faço vários cursos, eu leio vários livros, e eu não tô vendo mudança. Por quê? Porque tá consumindo muita informação ao invés de consumir a informação essencial. A gente tem que focar no essencial, senão a gente começa a gerar uma obesidade cerebral. Olha só isso. A gente fala muito
Ai, gente, a palavra me fugiu. É alimentar, na compulsão alimentar, mas existe compulsão de informações também. Existe essa compulsão de livros, existe essa compulsão de aprendizado. Então tem que observar isso, senão você começa a gerar essa obesidade cerebral. Muita informação que você ainda não dá conta de interpretar, porque tudo também depende do que você está vivendo. Você pode ter uma dificuldade muito grande, uma barreira muito grande, um sabotador muito grande, mas se você não está pronta para enxergar esse sabotador, pode estar escancarado para você, mas se você tem os seus bloqueios, se você não consegue enxergar, não vai adiantar. O livro pode falar do começo ao fim sobre aquele assunto. Se você não estiver pronta, você não vai conseguir entender. Porque nós temos os nossos mecanismos de defesa, gente. Nós temos vários mecanismos. Quando nós não estamos emocionalmente preparados para acessar uma informação, a gente bloqueia aquilo da nossa mente. A internet está caindo aqui, eu vou trocar, então vai cair rapidinho, tá? Enquanto eu troco, porque eu já percebi que travou aqui. Aqui, pronto. Então tem coisas que em determinado momento você não está pronta para ver. Tem informações que tem momentos na sua vida que você não quer enxergar. Então o livro não vai te ajudar, primeiro porque você tem os seus mecanismos de defesa, tem informações que você não quer, a ficha não vai cair porque uma parte sua não quer que essa ficha caia, tá? É difícil aceitar isso, mas tem coisas que a gente não quer ver. E aí, quando você tem um mentor, quando você tem um treinador, alguém que está observando você de um outro ângulo, essa pessoa vai saber exatamente como tocar nesse ponto, como driblar esse seu mecanismo de defesa. É muito importante você ter alguém, né? Ter um mentor, ter uma mentora, porque essa pessoa vai enxergar os seus bloqueios, vai enxergar aquilo que você tem dificuldade de ver e vai ser diferente de um amigo, sabe por quê? Vocês já viram aquela amiga que você dá conselho, você fala 1000 vezes a mesma coisa e essa amiga não quer entender isso? Isso já aconteceu com você? De alguém próximo, que a verdade está ali na cara da pessoa, você fala e a pessoa não enxerga? Isso acontece com a gente também. Tem verdades que a gente não quer ver. E quando você está num processo de mentoria, quando você tem alguém te orientando, essa pessoa vai saber, né, contornar isso, contornar esse bloqueio para tocar nesse ponto numa medida que você suporta. Porque não adianta tocar numa ferida, tocar num bloqueio, que dependendo da maneira que ele é tocado, te gera uma desestrutura emocional, bagunça a sua vida. Quando é alguém apto para tocar nesse ponto, quando é alguém que está habilitado para isso, essa pessoa vai saber tocar de um jeito que você não vai sair dali desestruturado emocionalmente, que vai gerar uma confusão na sua cabeça. Esses dias uma aluna minha estava falando isso comigo. Ela falou: Marcília, tinha dias que você tocava em alguns pontos, assim, eu pensava, pra que eu tô fazendo essa mentoria? Pra quê? E aí, quando a pessoa, aí ela falando, né? E aí, quando eu cheguei em casa, quando eu comecei a refletir, quando eu comecei a pensar, eu comecei a entender aquilo que você estava dizendo. Por quê, gente? Porque não foi aquela coisa assim, olha, estou te sacudindo. É de uma forma sutil, é de uma forma leve, é como se fosse uma sementinha que é plantada. E essa sementinha plantada, na hora que a pessoa estiver pronta, ela vai entender. Mas a sementinha já está ali. Eu falo isso muito para as minhas alunas. Olha, tem coisa que eu vou falar aqui que talvez hoje não vai fazer sentido para você. Mas daqui 2 semanas, talvez daqui 1 mês, você vai ver isso, você vai compreender melhor isso. Por quê?
porque é o momento daquela sementinha florescer dentro da pessoa. É o momento onde ela vai se preparando internamente para compreender aquela informação. Eu lembro uma aluna também de uma mentoria, onde eu estava falando sobre feridas emocionais, sobre as nossas relações familiares, sobre essas feridas que vêm da nossa primeira infância. E essa aluna, ela tinha muita dificuldade de reconhecer que ela teve feridas, né? Ela tentava ao máximo idealizar os pais, ver os pais de uma forma muito perfeita. Só que aquilo teve consequências para ela. Por mais que a gente queira olhar para o nosso passado e dizer tá tudo bem, se não estava tudo bem, isso continua afetando sua vida atual. As feridas emocionais, elas fazem isso. Tem coisas que aconteceu no nosso primeiro ano de vida, até os nossos 4 anos, 5, que a gente não lembra exatamente, mas de alguma forma gerou uma ferida. Então essa aluna, ela estava nesse campo de idealização dos pais, né? Via os pais, ela não queria ver os defeitos dos pais. E aí numa aula, num dos nossos encontros, eu falei sobre feridas da infância, como é importante trabalhar as feridas da infância para gerar mais inteligência emocional, maturidade emocional. E durante a aula inteira, durante o encontro inteiro, ela ficou caladinha. E tem um espaço nesse encontro para as pessoas compartilharem as percepções delas, compartilharem os insights, os pensamentos, as lembranças que vieram. E aí ela falou comigo assim, olha, hoje eu já vou preferir ficar calada, eu não quero falar sobre o que eu estou pensando, eu estou assimilando essas informações ainda. E aí falei, tudo bem, se você não quer falar, tudo bem, não precisa. E aí no outro dia, ela me mandou uma mensagem à noite. Essa mentoria aconteceu à noite, né? Eu acho que foi numa terça-feira à noite. E aí na quarta-feira à noite, ela me mandou uma mensagem, falou, Marcília, eu pensei nessa aula o dia inteiro. Eu fiquei o dia inteiro pensando nessa aula e eu realmente percebi que eu tinha dificuldade de aceitar que os meus pais não foram perfeitos. Que eu tinha ainda mágoas mal resolvidas com os meus pais. Eu não queria aceitar isso, mas essa aula mexeu comigo o dia inteiro. E eu achei muito bonito isso, né? Porque naquele momento da aula, ela reconheceu que ela não estava pronta ainda, ela estava simplesmente escutando, deixando aquilo entrar dentro da cabeça dela, ela estava absorvendo aquela informação, para no momento certo ela conseguir interpretar. E aí ela acessou memórias da infância. Por quê? Porque foi na medida certa. Não foi nem mais nem menos. Eu posso te indicar um livro que fala sobre feridas emocionais. Eu posso te falar, olha, leia esse livro aqui que vai falar sobre as principais feridas da infância. E você pode chegar para mim e falar, Marcília, olha, eu tenho a ferida do abandono. Já aconteceu isso, olha, Marcília, teve uma pessoa que falou comigo, olha, eu sofri rejeição por parte da minha mãe. E como eu já conhecia os sintomas das feridas da infância, eu já sabia a diferença da ferida do abandono para a ferida da rejeição, eu não questionei ela naquele momento, né? Eu só apliquei uma técnica que acessava a criança interior. E aí, depois dessa técnica, ela compreendeu que a ferida dela não era rejeição em relação à mãe. A rejeição em relação à mãe foi uma memória construída, porque nós temos isso também, nós temos memórias construídas. O que são essas memórias construídas, né? Para não deixar muito confuso aqui para vocês. Memória construída são coisas que as pessoas vão te contando o que aconteceu na sua infância. Então a pessoa pode chegar e te contar, olha, quando você nasceu, a sua mãe não queria, não foi uma gravidez desejada para sua mãe. Então alguém pode chegar para você e dizer isso, olha, não foi uma gravidez desejada, sua mãe não queria você e tal, tal, tal. E aí você cria aquela memória emocional de que a sua mãe te rejeitou. Só que quando nós falamos de feridas da infância, a gente não fala daquilo que as pessoas te contaram. A gente fala sobre o que você sentiu. A gente resgata memórias do que você sentiu. E aí pode ser que as pessoas tenham te dito isso, olha, sua mãe te rejeitou.
Mas a sua experiência com sua mãe não foi de rejeição. Desde criança, as memórias que você tem, as suas memórias dos primeiros anos de vida, era de uma mãe cuidadosa, protetora, uma mãe presente. Por mais que no primeiro momento ela tenha tido dificuldade com a gravidez, teve algum pensamento, alguma coisa que no primeiro momento causou isso nela, na experiência dela, na relação dela com você, você não sentiu isso, você se sentiu amada, você se sentiu cuidada, protegida. E aí, né, nessa técnica, essa pessoa lembrou disso. Não, minha mãe era presente, minha mãe cuidou de mim, minha mãe era protetora. Então ela foi se dando conta de que não era rejeição, que a ferida dela não era rejeição em relação à mãe, era abandono do pai. Ela começou a acessar aquela memória de abandono, ela foi percebendo que a mãe muitas vezes era a pessoa que corrigia mais, que disciplinava mais porque o pai era ausente, porque o pai não estava ali dentro de casa, porque o pai bebia, estava o tempo todo fora, e quando estava dentro de casa não era presente, não construiu o vínculo. Então, entende isso? Eu posso te mostrar, eu posso te indicar o livro, você vai ler e você vai interpretar de acordo com as memórias que você tem. Só que as memórias emocionais, elas são diferentes. São memórias que você não... As memórias da infância, principalmente, né? Dos nossos 4 anos de vida, né? Os nossos primeiros 4 anos, não são memórias que você acessa muito fácil. E aí, se eu te falo o livro aqui, você lê o livro e vai falar, eu sofri ferida da injustiça. Mas não se trata do que você, mulher adulta, está interpretando. Se trata do que a criança que você era sentiu. É o que a sua criança interior sentiu. Então, as respostas não estão no agora, as respostas estão nesse período da sua vida, de 0 a 4, 5 anos. Falando das feridas da infância. E tem outras coisas na sua vida que também é assim. Tem memórias que foram criadas, tem coisas que as pessoas foram te dizendo. Olha, né, eu contei para vocês, ser tímida não vai te trazer sucesso profissional, ser tímida não vai te ajudar a sobressair, né? Pessoas tímidas são pessoas que fracassam mais e tal. As pessoas foram criando esse tipo de crença. Tô dando exemplo para mim, né? Comigo aconteceu isso, né? Foram criando esse tipo de crença. A pessoa tímida tem dificuldade de se comunicar. E aí eu lembro na faculdade, né? Que eu ia apresentar um trabalho e às vezes misturavam turmas. Eu acho que eu estava no 4º período e tinha disciplinas que eu fazia com o 5º período. E aí eu lembro de uma aluna dessa outra turma, né? A gente fez uma apresentação de trabalho e depois da apresentação ela falou, nossa, você é tão tímida na sala de aula, mas quando você está apresentando um trabalho, você muda, você age com tanta segurança que não parece a mesma pessoa. Então, quando ela me falou aquilo, eu falei, opa, eu nunca tinha percebido isso, que apresentando o trabalho eu sou uma pessoa e interagindo com as pessoas eu sou outra. E as pessoas foram dizendo, não, quem é tímido não consegue fazer uma apresentação. Quem é tímido não consegue falar em público, né? É claro que tem algumas dificuldades, mas tem crenças que as pessoas vão te dizendo e você vai tomando como verdade, vai achando que aquilo realmente tem a ver com você. E aí você pode começar a achar que precisa resolver aquele problema, quando na verdade aquilo nem é um problema. Tem outras coisas por trás. Tem outras coisas que precisam ser trabalhadas. Entende? Faz sentido para você? Teve algum momento na sua vida que você focou muito em algo, colocou sua atenção em algo, e por mais que você colocasse atenção, tentasse mudar aquilo, você não sentia mudanças muito significativas na sua vida? Já aconteceu com você? Me conta aqui. Tô vendo aqui os comentários. Deia, seja bem-vinda. Jaqueline. Já aconteceu com você? Né? Você coloca toda a sua atenção em um caminho
caminho, né? Às vezes as pessoas chegam na terapia falando, olha, meu problema é o relacionamento. Ela acha que o problema é o relacionamento. Ah, eu preciso melhorar meu relacionamento. E quando a pessoa vai trabalhando ela mesma, se tornando mais segura, melhorando o seu posicionamento, aprendendo a falar não, aprendendo a falar sim, aprendendo a estabelecer limites, ela vai vendo que o problema não era o relacionamento. O problema era ela, era a maneira como ela se comunicava, era a maneira como ela se expressava para as pessoas. Ela vai entendendo que era algo nela que permitia as pessoas agirem da forma que agia. Então tem coisas em você que muitas vezes você acha que é o problema principal, mas tem outras coisas por trás que precisam ser trabalhadas. Então, quando você está ali lendo um livro de autoajuda, me conta qual foi o último livro de autoajuda que você leu. Me conta aí qual foi. Quando você está lendo um livro, esperando nele uma solução, você pode focar na solução errada, em algo que não funciona realmente. Outra coisa, o livro de autoajuda, ele é como se fosse uma receita pronta. O que é uma receita pronta? Ele foi escrito com base em uma experiência pessoal do autor ou observações da pessoa que escreveu. Mas esse livro não considera a sua história pessoal. Ele não considera tudo que você já passou, a sua cultura familiar, a sua cultura regional. Porque tem mudança, gente. Sabe o tipo de mudança que tem? Eu tenho alunas de várias regiões do Brasil, tenho alunas que são brasileiras e moram no exterior. Cada lugar tem sua própria cultura, tem suas próprias regras sociais, tem coisas que aquele ambiente valoriza. Cada família tem a sua própria cultura. Cada empresa, né? Você trabalha em um lugar, a empresa tem uma cultura organizacional. Então, cada espaço onde você está tem as próprias regras. Então, vamos imaginar que desde criança você cresceu em um ambiente muito rígido, né? Tinha regras muito rígidas. Ou você cresceu também num ambiente, por exemplo, vamos supor que você tenha crescido em uma família que, por exemplo, a sua família, você e seus pais, não passaram por nenhuma experiência de escassez, de falta de alimentos ou algo assim. Mas os seus avós passaram. E aí os seus pais foram criados com pensamento de escassez. Olha, fica naquele emprego. Se você arrumar um emprego, faça tudo para permanecer nesse emprego. Porque se você perder o emprego, você pode endividar, você pode passar fome, você pode não ter acesso, não conseguir se manter, se sustentar. Então você cresce numa cultura de escassez, né? Cresce com medo da escassez, mesmo nunca tendo passado por ela, mesmo seus pais tendo sempre condições de suprir todas as necessidades da família. Só que como eles aprenderam com os avós, com os pais dele, como os pais deles viveram aquela experiência e isso ficou muito forte na cultura familiar, você cresce com esse tipo de mentalidade. Então, muitas vezes você pode estar em um emprego que te destrói psicologicamente, porque tem empregos que são assim, né, que nos fazem mal. E aí você pode estar nesse emprego e você tem potencial, você tem todas as condições necessárias para conseguir um emprego melhor ou até para trabalhar por conta própria, mas o que você faz? Você continua naquele emprego que te faz mal, que não explora todo o seu potencial, que não explora suas capacidades, onde você não sente que está fazendo o seu melhor, você continua ali, porque você veio de uma cultura de escassez, onde tem esse pensamento de escassez. Você tem que ficar no emprego, porque o desemprego está associado à miséria, à fome, à dificuldade de ter a sua subsistência. E aí o que acontece? Você não sai do lugar, não é porque você não
É capaz, mas porque aquilo já se transformou numa gaiola mental. A sua mente está presa naquilo. Tem gente que quando... Ei, Fernanda, seja bem-vinda. Tem gente que é tão talentosa, que é tão habilidosa, mas que está num espaço que não usa todas as habilidades dela, que não usa todo o potencial dela. E aí o que acontece? Ela continua ali, porque ela vive com medo de dar um passo a mais, dar um passo mais ousado. Ela fica com tanto medo, porque ela veio dessa cultura familiar, né? Do medo do novo, medo de arriscar, medo de ser mais ousada, porque ela veio de uma cultura onde você tem que andar ali, né? Tudo muito sob controle, tudo muito previsível. Você cresceu nessa cultura familiar e aí o que acontece? Isso se transforma num sabotador, numa barreira mental. E aí você não consegue dar um passo, você está travada mentalmente. E aí o que é que eu estou dizendo com isso, né? Que o livro de autoajuda, ele não considera a sua história pessoal, a sua cultura familiar. Quais são os padrões mentais da sua família? Quais são esses padrões que te travam no momento que você quer romper com esses bloqueios, com essas barreiras, entende? Não está levando em consideração a sua história pessoal. Por isso que um acompanhamento individualizado, por isso que um acompanhamento, uma mentoria tem efeitos diferentes, porque eles consideram a sua história pessoal, eles consideram aquilo que existe em você que te difere de outras pessoas e vai te ajudar a entender isso, quem é você no meio dessa multidão, porque talvez você está, ao invés de tentar trabalhar o seu processo de individuação, né? Que é um processo lindo, que é um processo onde você vai entrando em contato com quem você é, com as suas forças, com as suas habilidades, com os seus bloqueios também, com os seus padrões familiares, com seus padrões mentais. É um processo muito bonito, mas esse processo você vai vivendo quando você, de certa forma, tem alguém que te conduz. Não é alguém que chega com um caminho pronto, que não está considerando a sua história, aquilo que você viveu, os seus próprios padrões mentais, né? Então não está sendo levado isso em consideração. Um livro, ele é muito genérico. Um livro, ele não é aquele... ele não vai te trabalhar de maneira personalizada, não vai trabalhar as suas questões pessoais. É muito diferente. Então você precisa entender isso. O livro, ele não vai te transformar. O livro de autoajuda, ele não vai te ajudar a ser mais segura, mais autoconfiante, porque ele vem com informações gerais, né? É tipo aquela coisa assim, olha, isso aqui funcionou para muita gente, né? Eu tenho uma receita que funcionou para muita gente. Só que eu não posso te garantir que essa receita vai funcionar para você. O livro de autoajuda é isso, ele funcionou para algumas pessoas, mas a história dessas pessoas é diferente da sua. Então você tem que trabalhar o seu eu, a sua história pessoal, os seus limites pessoais. Os seus limites pessoais são diferentes dos meus, as suas crenças pessoais são diferentes da minha. Por isso que é preciso ter alguém que tenha uma escuta mais neutra, que não vai misturar as histórias, entende? Que não vai falar, olha, comigo foi dessa forma. Você já reparou pessoas que você chega contando um problema e ao invés da pessoa te ajudar a encontrar uma solução para o seu problema, ela tenta achar algo semelhante que ela viveu e conta qual foi a solução para ela? Ela nem te escutou direito. Ela estava tentando achar o que ela tinha em comum com a sua história. Então ela não escutou o que tinha ali seu naquela história. E é importante trabalhar esse processo de individuação, né? Que é um processo maravilhoso, que é um processo onde você vai entrar em contato com quem você é, com os seus bloqueios, com as suas feridas, com aqueles pontos que você precisa aprimorar em você, com a sua luz e com a sua sombra. Nós temos luz e sombra. Muitas vezes você pensa, né?
você se incomoda com coisas que você vê no outro, né? Ah, isso que a outra pessoa faz é tão feio, mas na verdade é a sua sombra que você está projetando no outro. Então, nesse processo de individuação, você vai enxergando a sua luz e sombra, aquilo que você começa a sentir muito incômodo no outro, que revela algo seu, ou aquilo que você admira muito no outro e que você tem potencial para desenvolver em você e você ainda não reconheceu que tem aquela habilidade dentro de você. Olha como é lindo isso quando você começa a entrar num processo de autoconhecimento que vai ampliando o seu leque de habilidades, que vai te ajudando a enxergar que você vai muito além do que você está vendo. Você tem habilidades, você tem talentos que você não conhece. Talvez você não conhece porque você está no lugar errado. Talvez você não conhece porque você está procurando da maneira errada. Tem informações que você vai descobrir sobre você quando você se permitir viver um processo de autoconhecimento mais profundo, um processo mais direcionado para você. E não pegar receitinhas prontas, aquele livro que foi maravilhoso para sua amiga e achar que aquele livro vai ser maravilhoso para você. Gente, teve um livro que para mim foi maravilhoso. Foi lindo. Quando eu li Mulheres que Correm com Lobos, foi maravilhoso. E aí eu indiquei para uma amiga, na época eu estava tão encantada por aquele livro, eu indiquei para uma amiga, ela falou, nossa, eu não entendi nada nesse livro. Porque não era o processo dela, não era o momento dela, não tinha a ver com a história dela. A primeira vez que eu li aquele livro, eu fiquei encantada, porque eu já gostava de mitologia, eu já gostava de metáforas, eu já entendia de psicologia analítica. Então, para mim, foi o máximo. E aí, para essa pessoa que eu indiquei, não teve efeito nenhum, ela não conseguia entender, né? Então, você tem que entender isso também, né? O que funcionou para sua amiga pode não funcionar para você. E aí eu amo livros, eu adoro ler, mas eu tenho clareza disso. Quando eu vou recomendar um livro para a pessoa, a primeira coisa que eu me pergunto, né? Olhando para o processo de autoconhecimento dessa pessoa, eu olho, essa pessoa está pronta para entender o conteúdo desse livro? Essa pessoa consegue entender a profundidade desse livro? Esse livro vai virar chaves para essa pessoa como virou para mim? Às vezes eu deixo de indicar um livro mais complexo, indico um livro mais simples, que vai ser mais fácil para a pessoa entender. É como se eu preparasse a pessoa para uma informação mais complexa. Então é na medida que a pessoa dá conta de entender. E o livro de autoajuda, ele não vai entender, ele não está entendendo as suas limitações pessoais, os seus bloqueios pessoais, aquilo que você não quer acessar. Porque eu já falei aqui nessa live de hoje, tem coisas que você não está pronta para olhar para você mesma e se ver. Quando eu trabalho eu trabalho no meu processo terapêutico, né, na terapia, eu trabalho com análise de sonhos. E eu, com a minha psicóloga também, né? Gente, psicólogo vai em psicólogo, tá? A minha psicóloga faz isso comigo, a análise de sonhos. Então, quando eu começo a sonhar e eu não lembro dos sonhos, eu já tenho consciência. Se eu não estou lembrando do sonho, é porque a minha mente não está querendo que eu acesso a informação do sonho. Então, tem coisas que a gente, no nosso processo, na nossa busca pessoal, a gente não está querendo ver. Lembra que eu falei aqui nessa live? Nós temos luz e nós temos sombra. Nós temos características na nossa personalidade, no nosso eu, que é luz e sombra. Não quer dizer, gente, luz e sombra não quer dizer que é algo bom e ruim, não. Quer dizer que tem coisas, tem características que você tem e você consegue ver, você acha bonito, né? Você olha para si mesma e vê, nossa, isso é muito bonito, eu gosto disso em mim. E tem aquela característica que você talvez nem consiga ver, nem consiga olhar, porque acha feio, porque acha que aquela característica não é útil, é desnecessária. Só que quando você começa a trabalhar a inteireza do seu eu, né?
quando você começa a trabalhar a inteireza da sua personalidade, você vai entendendo que os dois são necessários, que a luz e a sombra na sua personalidade são necessários, que aquela característica que você acha que é ruim, ela pode se transformar no seu ponto forte, ou pode ser ela que te sustenta nos momentos difíceis, sabe? Às vezes você é uma pessoa muito teimosa, muito cabeça dura, e aí você acha que ser cabeça dura é o seu defeito, é a sua sombra, é aquela característica que você não gosta em si mesma. Mas aí a vida vai te batendo tanto, tanto, que o que te faz ir para frente, que o que te sustenta é ser essa cabeça dura, né? Ser essa pessoa teimosa, que mesmo tudo sendo contrário, você continua persistindo por teimosia, né? Tem momentos na nossa vida que a gente vai para frente, né? É por teimosia, é por orgulho. Então, às vezes, você está olhando para uma parte sua e pensando, nossa, isso é muito feio, eu não gosto disso em mim. Mas existem situações que pode ser isso que você não gosta, que te sustenta, que te segura, que não deixa as circunstâncias te derrubarem. Entende isso, né? Eu já parei para olhar, já parei para refletir a minha história pessoal. Eu sei que em algumas situações o que me segurou, né, foi o orgulho. Foi por causa do orgulho que eu enfrentei uma situação ou que eu passei por aquela situação sem ser detonada, né? Porque tem situações que nos desestruturam emocionalmente. Então, o orgulho, que pode ser uma coisa ruim, né? Você pensa assim, nossa, eu sou muito orgulhosa, isso é um problema. Mas quando você entende a inteireza do seu eu, você entende que o seu eu tem coisas boas e tem coisas ruins. Em alguns momentos as coisas ruins podem ser boas, podem ser necessárias. Você vai aprendendo a usar essas partes do seu eu. Você vai aprendendo a acessar essas partes do seu eu. Mas para você entender isso, você precisa estar num processo mais profundo de autoconhecimento. Você precisa sair desse nível raso. E o que eu quero te falar é que os livros de autoajuda, eles te deixam num nível raso, num nível genérico. Muitas vezes, ficar só lendo o livro de autoajuda é só um analgésico, né? Sabe quando você está com uma dor muito forte? Você toma um remédio, o remédio dá uma sensação de alívio para a dor, mas ele não resolve o problema. Ele não trata profundamente o problema. Ele não mexe na sua estrutura pessoal. Ele não te ajuda a curar internamente. Então, é mais ou menos isso que acontece com o livro de autoajuda. Ele não mexe na estrutura, ele não vai na raiz do problema. Ele vai superficialmente, você vai tendo ali uma reflexão, um pensamento novo, vai tomando consciência de uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele não está mexendo na estrutura. Ele não está te ajudando a passar por esse processo de individuação, que é o que eu falei, é um processo de olhar para você como uma pessoa inteira, acessar a sua luz, a sua sombra, seus pontos fortes, seus pontos fracos, a entender que existem coisas que fazem parte da estrutura da sua personalidade, entender aquilo que te segura no momento difícil. Porque eu vejo muita gente querendo mudar nelas, né? Coisas que são a estrutura dela. Eu não contei aqui da teimosia. Às vezes a teimosia se transforma em persistência. Às vezes a pessoa cabeça dura, ela consegue ser resiliente. Então aquele defeito, aquilo que ela olha com o nariz, né? Com o olho torto, nariz torto, é o que segura ela no momento difícil. É o que faz ela passar por aquele momento difícil e não sair quebrada emocionalmente, não sair destruída emocionalmente. Então, é isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você perceba que é importante trabalhar a sua estrutura interna, a sua estrutura emocional. Se você quer ser uma pessoa mais segura, você vai precisar desenvolver maturidade emocional.
Você vai precisar desenvolver mais conhecimento de você mesma. Você vai precisar tocar em pontos que são dolorosos, sabe? Às vezes, num processo de mentoria, até no processo terapêutico mesmo, né? Às vezes alguma cliente fala assim comigo, ou aluna, Marcília, eu fiquei com tanta raiva de você hoje. Ou então, né, uma semana depois, 2 semanas depois, Marcília, eu fiquei com tanta raiva de você que eu pensei que eu nem ia voltar mais para a aula. E aí depois, sabe o que ela me fala? Eu fiquei com tanta raiva, mas aquilo começou a fazer tanto sentido que eu entendi que estava mexendo em algo profundo. Então são essas mudanças profundas que você precisa ter para se tornar uma mulher mais segura e mais autoconfiante. Você precisa mexer na sua estrutura interna, você precisa passar por um processo de autoaceitação. Mas não é autoaceitação com base nas expectativas dos outros sobre você. Porque tem gente que, para se aceitar, ele tem que encaixar nos padrões, tem que ser aquilo que os outros querem. E, na verdade, você tem que se libertar disso. Enquanto você tenta ser o que os outros querem que você seja, você vai limitando quem você é. Você vai deixando de entrar em contato com quem você é. E não é isso. É entrar em contato com a sua melhor versão. E a sua melhor versão pode não ser aquilo que o seu pai quis para sua vida, aquilo que a sua mãe quis para sua vida, aquilo que os seus familiares sonharam para sua vida, seu marido, seu namorado. Muitas vezes entrar em contato com a sua melhor versão vai ser o melhor para você, mas isso vai gerar um desconforto nos outros, vai frustrar as expectativas dos outros. E gerar esse desconforto nos outros, gente, pode ser doloroso no primeiro momento. A princípio pode te incomodar, mas à medida que você vai entendendo como é gostoso entrar em contato com quem você é, se libertar dessas expectativas, entender que você precisa ter um relacionamento saudável com você, você vai ver que é melhor os outros se acostumarem com isso, né, com essa nova versão sua, do que você continuar se podando para ser o que eles querem. O que você quer para a sua vida? Se encaixar nas expectativas das pessoas, ficar aí, né, uniformizadinha, né? Porque quando você vai se adaptando, né, ao que todo mundo quer, você não torna quem você é. Você não entra em contato com a sua personalidade, com o seu eu, com aquilo que te diferencia de todo mundo. Você vai virando uma pessoa igualzinha, uniformizada. Só que isso não faz bem. O nosso eu, ele cobra crescimento. O nosso eu adoece quando a gente não entra em contato com as nossas capacidades, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. O nosso eu cobra isso. E sabe de que forma ele cobra? Você começa a sentir falta de entusiasmo na sua vida. Tudo que você faz para lá. Sem gosto, sem prazer no que você faz. Você vai para o seu trabalho sem sentir prazer no que você está fazendo. Você vai para uma festa com seus amigos e não sente prazer em estar ali. Você conversa com as pessoas, mas você não sente prazer em estar conversando com as pessoas. Que é muito diferente de uma pessoa que se conhece, de uma pessoa que sabe aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. Uma pessoa que sabe escolher o lugar onde ela floresce e o lugar onde ela murcha. Porque nós somos como plantas, gente. Eu vou encerrar aqui, mas eu quero deixar essa reflexão para você. Nós somos como plantas. Você pega uma planta que ela tem características para determinado clima e você coloca ela num clima que não é o clima propício para o desenvolvimento dela, ela vai murchar, ela vai ficar feia. Se você coloca uma planta num solo, numa terra que não tem os nutrientes necessários para o crescimento dela, para o desenvolvimento dela, essa planta vai ficar minguada.
Mas se você coloca essa planta no lugar certo, no clima certo, num solo que tem os nutrientes certos, essa planta atinge o potencial dela. Essa planta fica forte, essa planta fica bonita, porque ela está no lugar certo. E quando a gente se conhece, quando a gente sabe qual é o lugar certo para estar, você vai florescer, você vai frutificar, você vai ser a planta mais bonita, porque você está num ambiente propício para o seu florescimento. Então, enquanto você estiver num lugar que não é o seu lugar, você vai murchar, você vai sentir falta de entusiasmo, você vai ir trabalhar sem empolgação, você vai conversar com as pessoas sem empolgação, porque você não tem interesse nos assuntos dela, você vai fazer coisas sem empolgação. O seu momento de lazer, que deveria ser um momento de renovação para você, vai ser um momento que não vai fazer diferença nenhuma. Você vai passar o final de semana, você pode ir para um clube, para uma cachoeira, se aquilo não é o que te renova, você vai chegar na segunda-feira cansada, esgotada, como se você não tivesse tido nenhum momento de descanso, porque você não está fazendo coisas que te recarregam. Então, concluindo, os livros de autoconhecimento, os livros de autoajuda, eles vão te gerar um conhecimento raso. Os livros de autoajuda são genéricos, né? São informações gerais, eles não levam em consideração a sua história pessoal, não levam em consideração os seus bloqueios, os seus mecanismos de defesa. Quais são os nossos mecanismos de defesa? Negação. O que é negação? Você vê uma informação e fala, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Já aconteceu com alunas minhas. Por isso que eu falo sobre os livros. Eu gosto de indicar, mas eu gosto de saber se a pessoa dá conta. Eu indiquei um livro porque, pelo que eu estava percebendo, a pessoa precisava daquela informação. Só que o mecanismo de negação era tão grande que ela falou assim, nossa, esse livro não tinha nada a ver comigo. Nada a ver, não consegui entender. Só que, o que acontece? Ela não estava preparada para aquela informação, foi um mecanismo de negação. Então hoje eu observo muito, para quem que eu vou indicar o livro? Se eu sei que aquela informação, né, vai tocar num mecanismo de negação, de fuga, de esquiva, eu vou pelas beiradas, eu vou indicar um outro. Então eu trabalho muito isso com as minhas alunas, eu trabalho a informação que a pessoa dá conta, porque eu quero que ela cresça. Eu quero que ela consiga, né, entrar em contato com a estrutura dela, com camadas mais profundas de quem ela é. Só que às vezes, para entrar na camada mais profunda, tem que ir por etapas. Não dá para ir de uma vez, né? Tem que ir à medida que a pessoa dá conta. Então, o livro de autoajuda, ele não está entendendo o seu tempo, ele não está entendendo os seus bloqueios, seus mecanismos de defesa, a sua história pessoal. Ele não está considerando a sua história pessoal, a sua cultura familiar. Eu já falei nessa live, quem chegou depois, quiser assistir novamente, não está levando em consideração a sua cultura familiar, porque a sua cultura familiar gerou padrões mentais, gerou crenças em você. Eu dei o exemplo aqui da crença de escassez, que gera medos, medo do novo. Então o livro não está levando em consideração isso. Pode te trazer insights, pode trazer reflexões, pode. Mas se você quer uma transformação mais rápida, uma transformação mais profunda, não vai ter lendo livro de autoajuda, porque ele vai trabalhar o nível raso, né? Nós temos um nível um nível mental consciente, pré-consciente, inconsciente. O que é o consciente? É aquilo que você acessa. Se eu falar, olha, eu perguntei assim, qual foi o último livro que você leu? É uma informação consciente, já está na sua memória. Mas se eu te falar, olha, na sua infância, quando você foi aos 4 anos para a creche, você lembra quem te levou para a creche? Quando você tinha 4 anos? Você lembra quem te levou para a escola? Se eu começar a buscar informações, né,
de um período que você não consegue lembrar, não está no seu nível de consciência. São informações que estão na sua memória emocional, né? Mas não estão na sua consciência. Se eu for perguntar coisas mais profundas, né? Talvez você não lembre. Por quê? Não está no nível mental, no nível de memória consciente. Então, tem coisas que estão inconscientes, que estão pré-conscientes. Tem coisas que você acessa a memória mais facilmente, tem coisas que não. Então, o livro não leva isso em consideração, tá? Tô olhando aqui nas minhas anotações se eu esqueci de falar alguma coisa, porque quem já acompanha minhas lives sabe, eu empolgo. Eu começo a falar e não paro. Então, já tá na hora de encerrar. Amanhã tem live, até sexta-feira tem live. Eu tô fazendo as lives de aquecimento para o meu evento A Virada. Vai ser um evento onde eu vou falar sobre transformação pessoal. E aí, se você veio pela primeira vez, se você assistiu minha live pela primeira vez, volte mais vezes, convida mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no evento A Virada, tem um link na minha bio, vai lá, se inscreve. Convida também pessoas para se inscreverem. Esse evento vai acontecer dia 20. É totalmente gratuito e é online. Então vai lá, se inscreve. E é isso. Deixa eu ver aqui, que eu esqueci de ler alguns comentários. Eu perguntei aqui os livros que vocês estão lendo. A Nossa História, o Medo. Isso. Deixa eu ver. Pai Rico, Pai Pobre. Já li esse livro. Augusto Cury. Mindset. Esse eu não li. Eu não li ele. Eu tô lendo o livro chamado Maestria. Eu gostei muito do livro Maestria, que também fala sobre mentalidade de crescimento. O Segredo da Mente Milionária, nunca li. Trauma da Morte. Deixa eu ver aqui. Quando entendi que sou completa, me basto, sofri menos. Sofri menos quando acaba um relacionamento ou amizade. Muito bom. A gente precisa aprender isso, né? Muitas vezes nem é aprender, é lembrar, ter isso na memória, né? Quem veio aqui pela primeira vez, quem está assistindo live pela primeira vez, me conta aqui. Quem se identificou, me conta. Teve alguma virada de chave aqui? Você se identificou com algo? Me conta aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês antes de encerrar a live. Sejam bem-vindas. Quem não se inscreveu ainda no evento A Virada, faça a sua inscrição, vai ser muito bom. Estou muito animada com esse evento. E vai ter lives de segunda a sexta, lives de aquecimento do evento, onde eu já vou trabalhando esse ponto que eu vou trabalhar lá no evento, né? Que é como se tornar uma mulher mais segura e mais confiante. Um dia de evento é muito pouco para trabalhar isso, não é? Não tem como, em poucas horas, trazer todas as informações que eu quero, ainda mais eu que adoro falar. Então, essas lives de aquecimento são exatamente para isso, para te preparar para o evento, né? Para quando chegar no evento, você entender o que eu vou falar, né? Você estar com a mente, assim, pronta para a informação que eu vou trazer, tá? Então, gente, boa noite, bom descanso para vocês. Voltem amanhã, espero vocês aqui nessa live, no mesmo horário, amanhã. Convida alguém, convida uma amiga, tá? Eu te espero aqui. Então, boa noite, bom descanso. E me conte no direct o que é que você achou dessa live. Me conta lá, vou adorar saber, tá? Gente, um abraço, até amanhã.